Olá, seja muito bem-vindo ao Reino Cast. É uma honra enorme ter você aqui neste episódio que é a abertura oficial do nosso podcast. Reino Cast é um podcast que foi criado com o intuito de levar até si o reino de Deus, muito além daquilo que você ouviu, daquilo que você viu e daquilo que você viu. Por isso que o nosso slogan é luz para quem busca mais do que religião. Eu sou missionário Edima Ômega, cantor e pregador angolano, residente no Brasil, para fazer a obra do Senhor. Pensando mesmo no reino, que hoje teremos aqui alguém que também pensa, vive, respira o reino de Deus. Alguém que é bastante conhecido aqui no Brasil, por onde passa, os testemunhos são notórios. Um cantor, um pregador, um homem extraordinário. Se eu falar aqui o currículo dele, podcast não será suficiente. Sem mais delongas, apresento para vocês meu irmão, meu amigo, Marcelo Gonçalves. Seja muito bem-vindo. Meu irmão, gratidão, muito nosso obrigado. Podcast Reino Cast. Prazer imenso estar aqui no Reino Cast. Reino Cast, para mim, é algo que precisamos falar sobre o reino, né? Certo, compartilhar, fazer parte e saber quem somos. Exatamente. Eu acredito muito que esse bate-papo é um bate-papo do céu e a gente está aqui como um instrumento para que Deus nos use, e não só para nessa resenha, né, que a gente costuma falar aqui no Brasil, mas esse bate-papo que traga direcionamento de Deus. Certo. Muito obrigado. Nesta conversa nós vamos... Eu sei que você do outro lado também está curioso. Marcelo Gonçalves. Um nome que dispensa apresentações, mas nós queremos, de facto, bibliotecar Marcelo Gonçalves em todas as dimensões. Como pessoa, como cantor, como pregador, como cidadão, também como produtor. Então, vamos lá. Como nota introdutória, quem é Marcelo Gonçalves? Uau, Marcelo Gonçalves é um menino da periferia de São Paulo, Certo. né? Hoje, um homem, pai, esposa, amigo, filho, servo. Esse é quem eu sou. Alguém que Deus olhou, já sabia todos os momentos de falha e mesmo assim me amou incondicionalmente. Posso resumir para você que Marcelo Gonçalves é um servo do Senhor e um filho amado. Amém. Marcelo Gonçalves, eu dei uma pesquisada. Eu sei que és um cara com uma trajetória incrível. Amém. Mas antes de nós chegar nesse resultado que hoje o mundo está enxergando, eu creio que todo homem tem uma história. Sim. Né? E você não conhece alguém se você não conhece a história dele. Antes de as pessoas conhecerem, ou seja, terem visto ou estarem a ver esse Marcelo Gonçalves que aqui está, eu queria que em poucas palavras, em pouco tempo, resumisse quais foram as tuas maiores dificuldades na tua trajetória para chegar até a esta dimensão ou a esta posição que hoje Marcelo Gonçalves se encontra. Sim. Edma, eu sou um cara que estou em constante crescimento, sabe? Por vir da periferia de São Paulo, nascer numa zona periférica, classe C, eu entendo que a cultura, acesso a algumas coisas sempre é a dificuldade de muitos jovens, de uma galera que está em crescimento. Hoje não muito mais por conta da internet, traz bastante conhecimento. Mas a década de 80 para mim, que é a década que eu sou, ela se resume no seguinte: resiliência, aprendizado e família. Eu acho que é isso. A primeira família que eu tive, sem ser a minha mãe e minha avó. Meu pai foi embora de casa, eu tinha 11 anos. Foi a igreja. A igreja me acolheu sem muito me entender, né? É difícil lidar com os jovens. Mas Deus me alcançou de uma forma muito bonita, sabe? E a música, ela me escolheu. Eu lembro quando a Bíblia diz e afirma que não foste vós que me escolhesse, mas eu vos escolhi a vós.
e vos nomeei, para que você vá e dê bom fruto e seu fruto permaneça. Eu posso dizer que esse cara sou eu. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu me aprofundei na música, começando como autodidata. Depois eu tive alguns professores de técnica vocal que me ensinaram muito, entre eles o professor Clério, Sônia Campos, minha mãezona, me ensina até hoje. Isabê, que é um cara muito incrível. E alguns cursos livres também que eu fiz no Mackenzie, entre outras questões. Musicalmente, eu sempre fui fascinado pela música norte-americana. A música americana, eu lembro quando eu era pequeno, tinha acho que entre 6 e 7 anos. Meu pai fazia ouvir Manhattans, Earth in the Fire, outras canções, Tim Maia. Eu ia para a igreja e tinha o cenário cristão. E a musicalidade me chamava muita atenção. E aí eu comecei a ouvir o Zé de Paula, né, Grupo Nova Dimensão, entre outros grupos aqui do Brasil que faziam muito sucesso, que me traziam essa musicalidade, sabe? Eu comecei a fazer uma fusão. E nisso eu comecei a ser mal interpretado, a fazer falsetes, melismas. Cara, não, isso aí é música do mundo, isso aí são coisas que você não tem que cantar agora, tal. O falsete é voz de mulher, isso é pecado, tal. Eu falei, não, meu, não tem nada a ver. Falsete é voz de mulher. Você fazia era pecado. Eu lembro que o Marquinhos Gomes, ele tem uma música que ele canta: Vem, Senhor Jesus, e receba o meu louvor. E ele faz a parte lá no final que ele faz o falsete, eu cantava. Aí o pastor, aí não pode, rapaz. Você tá fazendo voz de mulher. Eu falei, se eu sou mulher, ele também é. Porque ele tá fazendo. E aí, enfim, era a música em si gritando e evoluindo. Cara, e graças a Deus, hoje eu consigo enxergar a música com mais liberdade. Tive a oportunidade de, eu não vou dizer ensinar, mas respaldar muita gente nesse crescimento, né? Como instrutor vocal, como instrutor de banda. Também vou me inscrever daqui a pouco. Você é cadeira cativa, você tá lá. E como instrutor de técnica vocal, como instrutor de banda, como conselheiro, mentor de carreira, eu entendi que essa era a minha vocação também. E os frutos estão aí. Deus tem sido bom. Legal. Marcelo, você falou que teu pai saiu de casa quando você tinha 11 anos de idade. Sim. Um dos estudos que tem sido divulgado quanto à questão do crescimento das crianças com ausência do pai é que toda criança que normalmente que cresce sem a presença paterna, a probabilidade desta criança se envolver em coisas erradas, a probabilidade dessa criança se tornar uma pessoa desequilibrada é muito maior quando uma criança cresce, né, com a figura paterna presente. Ausente, isso. Para Marcelo Gonçalves, como é que foi, né, crescer sem a presença da figura paterna? Sim, cara, realmente tem muita coisa a ver. A minha mãe, ela começou como empregada doméstica, auxiliar do lar, né, secretária do lar. E eu lembro que eu fui criado pela minha avó. A minha avó sempre foi, e até hoje é um dos espelhos para mim, em termos de caráter, de resiliência, de visão de vida, enfim, na criação, entre outros atributos. Minha mãe, uma pessoa sempre muito mais forte, muito mais enérgica. Eu costumo dizer para meus amigos que eu não fui educado, eu fui treinado para a vida. Que minha mãe tinha que sair para trabalhar, você tem que cuidar da sua avó, faz isso, faz aquilo outro. E eu não quero, e eu não aceito menos do que bem feito. E eu tinha que estudar, cuidar da minha avó, cuidar dos afazeres, fazer as coisas. E hoje a gente não pode fazer isso. Mas minha mãe e as havaianas eram parceiras. Acertava de longe, chinelo voava, chefe. E eu não morri por isso. Fui muito bem educado. E a visão, sempre em relação à paternidade, eu sempre questionava muito por isso. E minha mãe sempre foi muito direta. Mas há uma diferença entre um cara ser pai e o cara ser marido. Certo. Às vezes, o casal tem um problema entre eles. E eles acabam anulando a criança.
E às vezes a mãe acaba afastando o filho do pai, ou o pai acaba afastando o filho da mãe. E eu acho que isso sim é uma ausência, alienação parental que nós temos hoje. Meu pai foi um cara ausente de casa, mas todas as oportunidades que eu tive de estar com meu pai, eu aproveitei como se fossem os meus últimos dias. E os ensinamentos, eu lembro que minha mãe disse assim, seu pai não estava lá quando você nasceu. E eu lembro que o último dia, quando eu socorri meu pai morreu, infelizmente, de um acidente, eu senti que algo estava errado. E eu corri para casa, corri para casa, parei meu carro no meio da rua e eu já tinha visto a minha mãe na esquina ligando. Ah, seu pai entrou, não avisou, tal, foi pular um muro, acabou caindo. Meu pai tava lá, tal, e eu socorri. Eu lembro que a última voz que ele ouviu foi a minha, porque ele reagiu, tal, depois acabou entrando, teve 2 paradas cardíacas, entrou em coma, depois com 11 dias faleceu. E eu carrego os ensinamentos do meu pai até hoje, as conversas poucas que tivemos, as brincadeiras, o jeito dele, tudo. E a galera fala, meu, seu pai é vivo. Eu falei, não, pô, ele faleceu. Mas você conta dele com tanta veracidade, parece que ele é vivo. Então, eu procurei guardar esses bons momentos. E a Bíblia é muito, muito exata quando ela diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Porque quando ela crescer, não vai se desviar. Não é o caminho, é no caminho, é junto. Então, a minha mãe, ela era professora da escola dominical, ela me levava para a escola dominical, eu aprontava, ela que me excluía da escolinha também. E ela sempre teve presente muitos pontos da minha vida. E nas minhas decisões, a minha mãe me fez tomar decisão na marra, porque eu sempre fui um cara que procrastinava para tomar decisão, para não fazer. Ela fazia eu chegar no meu limite para poder reagir. Minha mãe é uma pessoa muito, muito, muito decisiva que me ensinou. E realmente, cara, ter a figura paterna é importante, mas ter uma educação cristocêntrica traz você muito para perto do seu verdadeiro pai, que é Cristo. Eu lembro que a minha filha fez uma postagem esse mês de outros pais dizendo Deus é o bom pai. E eu falei, realmente, ele é um bom pai, é um pai justo. É impossível a gente falar de bondade e não falar de justiça, né? Eu aprendo muito com Cristo todos os dias, aprendo com os meus filhos todos os dias o que é ser um pai, o que é ser justo, o que é não amar mais um do que amar o outro. O pai não ama mais um do que o outro, o pai ama aquele que está muito mais perto. Né? A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. É uma reciprocidade, é recíproco. Porque os pais são diferentes das mães. As mães tratam os filhos e acolhem. Os pais não, os pais educam e colocam eles para a vida. Vai viver, não. Vai, realiza, faz. Eu tinha tudo para dar errado, irmão. Mas a multiforme graça do Senhor me alcançou. E eu louvo a Deus por isso. Tinha tudo para dar errado. Tudo. Mas a multiforme da graça me alcançou. Cara, porque é o seguinte, muitos amigos meus, uns morreram, outros estão presos. Outros olharam pra mim e falaram, Marcelinho, isso deu certo, cara. E hoje estão trilhando o mesmo caminho do evangelho. E muita gente fala pra mim, cara, você é um cara que nunca desistiu. Eu falei, não é que eu nunca desisti. Desistir, às vezes a gente pensa todo dia. Dentro do reino, a gente pensa em voltar pra trás. Mas a Bíblia diz, aquele que lança a mão no arado, não deve olhar para trás. Se você coloca a mão no arado, você olha para trás, você não está apto. Então a gente pensa em desistir, mas a graça do Senhor nos impulsiona, nos faz entender quem somos, o nosso lugar, a representatividade que você é. De repente você está olhando só você, mas tem muita gente te olhando e falando, cara, ele tá voando, ele tá aqui, ele tá aquilo outro. E por dentro você sabe que não é você, é Deus que está te levando. Interessante, Marcelo, você falou que tinha tudo para dar errado. Sim. Mas a graça te alcançou. Repara que isso é algo muito forte, porque muitas das vezes nós vivemos em um mundo em que as pessoas determinam quem você será ou quem você é de acordo ao lugar onde você nasceu, sim, família onde você nasceu, bairro onde você nasceu e as circunstâncias em que você nasceu. Então tem muita gente hoje que já não sonha porque nasceu num lugar que não lhe permite sonhar. Sim. Só que ser vencedor
é você ir além do que a tua realidade te diz. Sim, é mudar a realidade. Então, Marcelo tinha tudo para dar errado, Sim. mas a graça te alcançou. Cara, é muito louco. A primeira vez que eu apareci na televisão sem ser um jornal de notícia, a galera falou, Marcelo tá na televisão. Como assim, mano? O pai dele foi embora, a mãe dele trabalha, ele é criado por uma idosa, o cara tinha tudo para dar errado, ele cantava igual um doido no meio da rua, a gente mandava ele ficar quieto. Como assim ele tá na televisão hoje? Cara, isso é muito louco, cara. É sobre isso que eu falo. As mães passarem e falam assim, Marcelinho, olha, dá um conselho pro meu filho, ele não quer ir pra escola. Eu falei, cara, você tem que ir pra escola, você tem que estudar. Qual é o seu sonho? Você quer ser o quê? Quem você representa? Então, fazer as crianças pensarem. Eu lembro que tem um projeto, depois vocês procuram saber, uma igreja chamada Igreja Cristã Resgate IEOA. Igreja do pastor Marcos, pastora Zeninha, a missionária Zeninha e pastor Carlos, pastor Marquinhos, a Cat, beijo grande. Cara, eles começaram um projeto com crianças dentro da comunidade. Eu acho que nossa, me fugiu o nome, mas dentro de uma comunidade em São Paulo. Cara, você entrava dentro da igreja, 4 andares, igreja com ar-condicionado, educação de primeira, um projeto cuidando de crianças, custeando por conta própria. Cara, você fala, não é possível que isso está acontecendo dentro de uma comunidade. E, meu, isso, depois disso, as crianças cresceram, tornaram-se pessoas de bem. Porque a mente muda. Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo ou com a situação em que você vive, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, hoje, a informação, a cultura, ela tem a capacidade de mudar uma pessoa. Então, se a gente andar com as lógicas daqui, a gente vai viver como aqui. Certo. Mas quando a gente passa a olhar para o reino, a gente vive a cultura do reino, o jeito do reino, o valor do reino, a linguagem do reino, o câmbio do reino, o monetário do reino. Certo. Então a gente passa a ver isso. Então, graças a Deus, a minha mãe sempre teve essa visão comigo e me fez mudar. Eu lembro que já no período, teve um período que meu pai voltou para casa, acho que ele ficou uns 2, 3 anos em casa. Ele achava muito diferente como falávamos, como andávamos. Ah, você é rico, você tá achando que você é rico. Eu falei, não, eu não sou rico aqui, mas Deus me dá condições. E a gente começou a viver coisas diferentes, cara. Amém. Viver situações diferentes, aprender a trabalhar com várias questões, como eu posso dizer, financeiramente falando, né? Culturalmente falando. Saber que você é de uma classe baixa, negro, mas você pode ter acesso. Você pode ter acesso a lugares bons, a outro tipo de cultura, porque você não pode ser um cara bilíngue, um cara que fala inglês, espanhol, francês, um cara que fala mandarim. Por que você não é? Porque quem disse pra você que não é? De repente, pessoas que nunca alcançaram vai dizer pra você que é impossível. Hoje, se você sentar com menino, hoje eu tenho uma idade um pouco mais de 40, se eu sentar e conversar com um menino e falar assim, eu tô querendo fazer uma faculdade. E eu falo assim, legal. Se eu sentar com um idoso de uns 60, 70 anos e falar, quero fazer faculdade. Ele fala, não vai que você tá novo. Você é jovem, pô. Entendeu? Para uns eu sou muito jovem, para outros eu sou muito velho. Então depende daquilo que está na sua mente, como você se porta, como você se vê. Aquilo que você determinar, acontecerá. É dessa forma que eu vejo. Muito, muito interessante. Você falou algo que chamou bastante a minha atenção, que a gente precisa viver com o reino, com a mentalidade do reino. O interessante é, você já pensa no seguinte, um embaixador dos Estados Unidos da América vive aqui no Brasil. Ele respeita as leis do Brasil, ele não vai além das leis do Brasil, ele precisa respeitar, ele precisa seguir, porém, ele não vive de acordo com as leis do Brasil. O que ele protege é as leis dos Estados Unidos. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. Então é bastante interessante quando nós pensamos no reino, porque se nós olharmos em nossa volta, tudo realmente vai dizer que nós não merecemos, tudo realmente vai indicar que nós não vamos conseguir, tudo realmente vai indicar que nós não vamos chegar lá. Mas se tu olhar para o reino sempre vai te dar possibilidades aonde a terra te fecha as portas. Exatamente. Marcelo Gonçalves, como começou
eu queria saber qual foi o momento em que você teve claramente, ou seja, teve uma claridade exata sobre o propósito de Deus real na tua vida? Cara, o propósito de Deus real na minha vida dá-se no ano de 2020 que eu tive que assumir isso, cara. Sabe? Nós passamos pela pandemia. Todos nós passamos pela pandemia. E eu já vinha de uma carreira musical já bastante promissora, consolidada. Eu vivo da música desde os meus 20 anos de idade. Né? São mais profissionalmente desde os meus 20 anos de idade. Mas eu comecei na música com meus 15 anos, profissionalmente. E... Desculpa, me fugiu essa pergunta. Quando foi que você teve uma claridade, né? Sim. Sobre o real Sim, propósito de Deus na sua vida? E aí no ano de 2020, eu vinha seguindo um fluxo até lá, Sim. um automático. Seguindo o fluxo. Interessante. Mas, quando você entende quem Deus é, Deus permite você chegar até certos momentos. E se você não entra numa situação, ele te coloca, ele te introduz. Ó, fica aqui. Porque eu aprendi, e hoje eu entendo, tenho essa clareza em mim, há uma diferença entre você ter a presença do Espírito Santo, ele é presente em nós, e a diferença de você ter ele direcionando, presidindo sua vida. As atitudes são dele, o jeito é dele, ele que manda, ele que governa, ele que faz. Então, eu tinha a presença do Espírito Santo. Eu carregava essa presença e carrego essa presença. Mas em 2020 ele falou, eu vou tomar o controle. E aí eu fui parar na UTI, cara. Com 70% dos 2 pulmões zoado. Já vinha passado em 2017 até 2019 eu perdi a voz. Eu falava assim. Na hora de cantar eu cantava normal. Mas eu falava assim. Era uma questão emocional. Você perdeu a voz, mas na hora de cantar você cantava normal, ninguém sabia. Finalizava. E aí eu passei com o Dr. Reinaldo Yazaki, um dos melhores fonoaudiólogos do Brasil. Ele é um cara incrível. Fizemos a estroboscopia com a nasofibrolaringoscopia. Ele faz isso, faz aquilo tal. Ele, cara, como é que você fala? Como é que você tá conseguindo cantar com isso aí? Tem gente que não fala com essa voz. E aí começou uma trajetória. Aí eu fui pra doutora Renata Guedes. Beijo, Rê. Deus abençoe, ela é incrível. Aí é maravilhosa. E eu tive algumas sessões com ela. O meu caso era cirurgia. Cara, a minha voz recuperou em 4 sessões. Foi inacreditável. Assim, ela começou a voltar a falar, daqui a pouco, pum, voltei. Em 2020, aí eu entendi que Deus queria voltar a cantar, mas sendo um crente normal. Em 2020, fui para a UTI. E aí, por conta da Covid, perdi mais da metade da funcionalidade dos pulmões. Várias outras questões, cara. Eu, mano... Senhor, o que o senhor quer, pai? Eu falei, o senhor tem um controle? Deus falou assim, eu não tenho controle, Marcelo, eu sou o controle. Você vai deixar eu fazer? Você vai deixar eu ser? O que você quer? Porque eu te deixo escolher. Só que é o seguinte, eu tenho um projeto pra você. E você não vai parar o meu projeto. Você quer fazer parte desse projeto? Eu te dou essa oportunidade. Porque é dele tanto o querer como efetuar, a gente sabe. Eu falei, Deus, eu entendo. Cara... E foi muito louco, e eu comecei, Deus colocou uma canção no meu coração, fui me recuperando e tal. Passado 1 ano e meio, vou pra Globo e, uau, chego. Mas eu entendi que o meu chamado é além daquilo que eu posso fazer cantando, mas é a quem eu sirvo e como eu quero que esse reino seja expandido através de mim, por mim e em mim, principalmente, sabe? E Deus começou a me falar, meu... eu entendo as suas limitações humanas, só que agora eu não quero só
estar do lado e quando você me pergunta e eu respondo sim ou não. Eu não sou seu chat Chat GPT. GPT. Eu não sou seu chat GPT. Come on. Eu não sou a sua IA, entendeu? Eu não sou alguém que tá aqui pra substituir. Eu tô aqui pra ser alguém que em você, entende? Ser do reino, eu entendi que cara, não é ser alguém vivendo uma outra vida. Você não é um coadjuvante, você é alguém principal. E Deus, quando ele fala assim, ó, eu tenho uma obra para você, eu tenho um projeto para você. Deus te chama de forma singular, única, pessoal. E ele fala, meu, você vai atender o seu chamado? Se você atender o meu chamado, você sabe que eu vou te respaldar, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar de todas as coisas. Você está na terra, mas você não é da terra. Você não é alguém humano vivendo uma experiência espiritual. Você é alguém espiritual vivendo uma experiência humana. Yes. Entendeu? Então, é isso, cara. Quando eu entendi isso, a minha chave virou, cara. A chave da minha vida realmente virou. Cara, falando aqui contigo, eu vejo que você vai falando, e tanta coisa você vai falando, e minha cabeça vai fluindo. Sim. Você falou algo aí muito forte que tocou meu coração. Deus falou contigo. Eu não tenho controle. Eu sou o controle. Sim. Isso é uma compreensão muito profunda. Parece simples, mas é Sim, muito profunda. claro. Entender que ele não tem, ele é. Ele não tem vida, ele É é. a vida. Então, eu vejo que há uma mentalidade muito forte no Marcelo Gonçalves. E queria te perguntar, no Brasil, né, segundo os estudos, as histórias, relatos que estão lá disponíveis, quem quiser depois pode investigar, há de facto uma grande, ou houve, agora um pouquinho mais brandado, né, uma certa discriminação quanto a pessoas de pele negra. Sim. Dificuldade de acesso, dificuldade, alguns privilégios. Como foi para você, né, por ser negro, que não é uma bênção, né? Não é nada Sim. demais. Porém, numa realidade em que Marcelo nasceu, como foi para você lidar, vencer essas realidades, essas discriminações Sim. que existem aqui no Brasil? Olha, eu venço isso todos os dias. Eu venço tanto pelo fato de ser negro, pelo fato de ser plus size, pelo fato de repente, você ter um carro importado, de repente, pelo fato de você estar numa televisão, ou se você vai num restaurante caro, seja onde você for. E eu não me prendo a isso. Eu falo pros caras que eu não sou um negriota, né? Eu sou alguém que sei quem eu sou, independente da minha pele, independente da minha condição financeira, sabe? Aquilo que Deus formou em mim é muito louco. Mas há uma resistência por parte das pessoas. Até mesmo tem outros negros que não querem que você acesse os lugares onde eles estão. Né, cara? E isso a gente vê muito. O que é fogo, que não só negros, mas as pessoas acham que agem por oportunidades. Fulano pode me proporcionar tanto, o ciclano pode me proporcionar isso. Então você acaba vivendo de sombras e não sendo uma referência. Certo. Não é o que você tem, é quem você é. O que Deus diz que você é, não o que Deus diz que você tem. Entendeu? Então eu sempre falo pra Deus, pai, quem eu sou? E é difícil até hoje, cara. Nossa, eu já ouvi várias piadinhas no púlpito. Ano que vem talvez o Marcelo vai emagrecer, a gente abraça ele. Eu falei, me abraça aqui, ano que vem não estarei Certo. aqui. Existem lugares que eu não quero ir. Existem igrejas que eu não vou. Existem igrejas, existem pastores que eu não faço questão de estar próximo, não porque não é o reino, não. Eu acho que ele não entendeu quem eu sou, entendeu? O reino está hoje nós estamos aqui não por pele, por classificação de pele, mas por pessoas. E eu já fui muito abraçado por pessoas de rua. É muito louco isso, cara. Eu tenho o maior prazer de cantar em lugares humildes. E às vezes as pessoas falam, mas mano, você canta na Globo, você cantou com o governador, cara, você tava em Brasília, você tava não sei aonde, você tava com não sei o quê. Cara, pô, você falou com o ministro da Coreia, você fala com o Ciclano, Beltrano. E,
Onde é a sua agenda? Às vezes eu vou numa igreja, cara, quem é sabe. Eu vou em igreja com 20, 15 membros e eu canto como se houvesse milhares de pessoas, porque é isso que eles são. Certo. Eles são especiais, não é não é onde eles são, é eles são especiais, eles são grandes, entendeu? Deus veio para eles, Jesus veio para eles, Certo. entendeu? Então eu acho que é isso, e o sucesso que cada negro tem, usasse como escada ou para incentivar, inspirar outras pessoas, cara, nós seríamos muito diferentes. E existe muito isso, mas é muito legal ver ter um empresário negro, ter um repórter negro, porque isso é representatividade. Às vezes a galera fala, mano, onde você compra roupa, cara? Cara, o que você acha tal disso? Porque eles se veem em mim. E é legal compartilhar informação, compartilhar viabilidade, saber que somos inteligentes, que somos bonitos, que sabemos falar, que sabemos opinar, que temos nosso posicionamento, entendeu? Principalmente hoje, no mercado gospel, né? Que o gospel é muito diferente da música cristã. Certo. Muito. Realmente, nessa questão de mentalidade, cara, uma das coisas que eu tenho muito visto aqui no Brasil, né, é que há uma certa vitimização exagerada por parte também dos próprios negros. Sim. Ou seja, por exemplo, sempre que você se coloca na posição de vítima, você está a dizer que as pessoas sempre vão te olhar com um olhar de dor. Sim. Então, eu penso assim, sabe? Quando nós começarmos a ter mentalidade realmente do reino, cara, a cor não é importante. Eu não sou minha cor. Não, eu não sou minha cor. Entende? Definir quem eu sou de acordo com a minha cor é o nível mais baixo para definir a obra de Deus. Então, o que você diria? Qual conselho você daria para quem nos ouve, né, quem terá acesso a este episódio? Os negros, não sei se você entende o que eu estou a falar. É muito mimimi, como vocês falam aqui no Brasil. Qualquer situação é racismo. Às vezes é a mesma situação que, se calhar, se invertermos, se o branco passasse por aquela situação, não seria racismo. Mas por parte de negro é racismo. Por exemplo, vou fazer duas perguntas em uma. Existe aqui no Brasil, né, não sei qual eu queria saber a concepção tua quanto a essa questão, o feriado da consciencialização da consciência negra. Consciência negra. Qual é o impacto? Qual é o objetivo? Qual é a intenção deste feriado? Cara, hoje, a Semana da Consciência Negra, devia chamar-se Semana da Consciência Humana, né? Primeiro, acho que seria muito legal. Em relação a essa questão, tudo por uma questão de uma reparação histórica, de uma visibilidade à nossa etnia, né? Mas eu acho assim, cara, e outra, eu acho que é uma semana que seria legal para as pessoas poderem entender quem somos de fato, a nossa cultura e o que fazemos, quem somos, e para que fôssemos vistos, tá? Isso acontece todo dia. Isso acontece todo dia. É diferente, cara. Hoje eu vejo negros em lugares de destaque. Pessoas negras, pessoas pretas, não importa como sejam chamadas, em lugares de destaque. Eu acho legal ter a consciência negra, a Semana da Consciência Negra, para que essa cultura seja externada, mas não como vitimismo, né? Eu acho que há uma reparação histórica no Brasil a ser feita. Sim, cara. Certo. Sim, sabe? Você concorda com a cota? É muito polêmico isso, sabe? Mas, vamos supor, se tem um cara branco que tirou 9 e um negro que tirou 7 e ele vai por conta da cota, eu acho injusto, cara. Porque o branco, de repente estudou muito. E o negro também tem estudado, mas por que aconteceu que você não tirou essa nota? Entendeu? E às vezes o negro tira uma nota alta e não entra na mesma questão. Então, isso tem a ver com conhecimento, não a ver com pele. Certo. Né, cara? Hoje eu tenho acompanhado um médico cirurgião
que um dos meus sonhos era ser médico, cara. Hoje não, porque hoje, graças a Deus, eu sou muito bem como músico, cantor, empresário. Mas, cara, tem o Dr. Marcelo, eu não lembro o sobrenome dele, mas eu acompanhei ele na outra rede. Ele é um médico cirurgião. Eu falo, mano, esse cara é incrível, a história dele é maravilhosa. Eu acho que ele é de BH. E tem muito a ver sobre isso. Então, cara, às vezes, você chega. Antes de ontem, eu tava numa igreja e um parceiro pregando. Aí ele, eu sou da área da saúde e tal. Eu falei, você é médico, mano? Aí ele, não, mano, quem me dera, mano. Eu falei, por que não? Não, eu trabalho como enfermagem, tal, alguma coisa. Eu falei, cara, estuda pra medicina, mano. Você tem muito a ver com isso. Então, é diferente você olhar pro negro e já pensar ele num lugar mais alto. Ah, Geralmente as pessoas falam, não, esse aí deve ser auxiliar. Eu trabalho no banco. Você é banqueiro? Não, pô, banqueiro é o dono do banco, né? Não, tal. Então, é isso, cara. É sobre a medida como você vê, como você projeta certo. isso. É muito interessante, porque eu acho, não tenho certeza, tudo é uma questão de mentalidade. Sim. Eu não preciso, tem um vídeo que eu já vi aí na internet e eu gosto muito da fala daquele cara, esqueci o nome agora. Tenho muito orgulho de ser negro, tenho muito orgulho de ser preto. Sabe, você não precisa ter orgulho de quem você já é. Já é, exatamente. Entende? Ninguém tem. Eu tenho orgulho da minha orelha, Não, tu, cara. pô. Porque parece que ser negro é uma coisa, ser preto é uma coisa do outro mundo. Não, cara. Não, pô. Por isso que quando eu penso no reino, quando existir mentalidade do reino, a cor da pele não interessa, a altura não importa, o que importa são as pessoas. Sim, então, mas o reino tem as suas regras. Certo. Isso que é louco, sabe, cara? Às vezes, tipo assim, a minha avó falava, você vai sair com seus amigos? Vou. Leva o documento e não anda de qualquer jeito. Porque o preto já é mal visto. O cara tá, não, por que você quer lá? Uma vez eu tava num carro, um carro bacana, né? Aí eu fui abordado e tal, pela polícia. O policial, sai do carro, mão na cabeça. Eu falei, sai do carro, mão na cabeça. Eu falei, eu fiquei meio sem saber. Aí ele, você não tá me ouvindo? Eu falei, ó, vou abrir e tal, beleza. Tal. Saí, ele olhou o carro aqui atrás, ó. De quem que é esse carro? Eu falei, meu, seu? Eu falei, é meu. Fiquei pensando, né? O que você faz? Eu falei, eu sou músico. Você é pagodeiro? Eu falei, não, sou pianista clássico. Ele, pianista clássico? Não, toco piano clássico, pô, ele. Ficou meio sem entender, assim, porque há um invólucro, é rotulado. Há um negro bem-sucedido. Você é pagodeiro, você é músico, ou você é jogador de futebol? Não, o cara é influencer, o cara é um empresário de sucesso, ele é qualquer outra coisa, menos na linha artística ou esporte. Então, às vezes isso choca as pessoas, porque acham que negro não tem acesso, preto não tem acesso. E somos, cara. Eu fico louco com os meus amigos que são da África e do continente africano. A galera falando em francês, falando em inglês, falando espanhol. Eu falei, ô, gente, fora os dialetos, né? Ibo, tal. Eu falei, meu, como é rico isso, né? Isso é muito bom. Vamos lá falar sobre um tema que eu acho que é muito importante. Vamos falar sobre intimidade e adoração. A gente está a viver uma geração, né, onde vemos são facas de dois gumes. Por um lado, tem aqueles que tudo que importa são as técnicas, tudo que importa é o profissionalismo artístico. Por outro lado também temos uma galera que tudo que importa é oração, tudo que importa é jejum, tudo que importa é subir no monte. Para o Marcelo Gonçalves, como é que você consegue equilibrar a espiritualidade e o profissionalismo? Cara, espiritualidade e profissionalismo. Não, vamos lá. Isso porque tem várias outras questões por trás disso, né? Mas vamos lá, você ser profissional é você pensar como o Davi pensava. Davi tocava bem e com arte e com júbilo. Certo. Ele era alguém que não tinha só a presença, mas ele era regido por essa presença. Certo. Então, profissionalmente, hoje,
nós temos algumas questões. Eu ainda acredito que Deus que faz a agenda de alguém. Eu ainda acredito que Deus que faz a agenda de alguém. Eu acredito ainda que Deus sopra o nome de alguém. Eu acredito que nesse momento agora, Deus está falando o seu nome para alguém. Amém. Deus está falando o nome de quem está ouvindo para alguém. Tipo, liga para ele, abençoa ele, investe na vida dele, chama ele. Então, de repente, tem pessoas que já pediram o seu número para outras pessoas, essas pessoas ainda não passaram. Daqui a pouco, seu telefone toca, ó, preciso de você aqui. Porque você está conectado a uma missão. Está conectado a essa missão, você tem que orar, jejuar, buscar e dizer, Senhor, envia-me. Onde o Senhor quer que eu vá? Como o Senhor quer que eu vá? É aí que eu digo que não é viver, ter apenas a presença, Ele morando em você, mas Ele agindo em você, ser cheio do Espírito Santo. Certo. Eu tenho lido um livro de Hernandes Dias Lopes, que ele foi indicado por um amigo, que é o livro de Atos. É um livro que tem me confrontado muito e me feito entender quem sou eu, sabe? E hoje, comercialmente, eu cuido de outros cantores, de outras questões. Eu montei uma equipe para isso, para que viva comercialmente. Então, é necessário ter uma equipe, ninguém cresce sozinho. E tem momentos que você resolve sabiamente. Tem momentos que você precisa parar, orar, buscar, entender de Deus para isso. Eu acredito que Salomão, quando ele pediu sabedoria e Deus apareceu para ele naquela noite e derramou sobre ele essa sabedoria, essa inspiração, Salomão começou a agir. Mas teve um momento que Salomão teve que parar e falou, Senhor, é isso mesmo? Porque a sabedoria do Senhor é sempre mais alta do que a nossa. Então, existem coisas que você resolve, existem coisas que o céu vai desvendar para você como é. Porque há sempre uma intenção por trás de uma pergunta. Certo. Há sempre uma intenção por trás de um convite. E Deus sempre está sinalizando para você. O Espírito Santo está sempre sinalizando para você. Vá, não vá, ore, busque. Não é assim. Então, eu acredito naquilo que a Bíblia diz. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Amém. Glórias a Deus. Eu uma vez fui numa igreja onde tinha muitos cantores, muitos mesmo. E todo mundo passava, cantava. E a igreja aplaudia, tal. Porém, quando eu comecei a cantar, tá? Isso não é para qualquer tipo de vanglória, é só para conceituar dentro da pergunta que eu quero fazer. Quando eu comecei a cantar, Deus começou a manifestar de forma tremenda. Pessoas começaram a chorar, pessoas começaram a orar, pessoas começaram a se envolver na adoração. Não é só cantar a música que estava lá, mas as pessoas estavam a adorar a Deus. Então, quando o culto terminou, o pastor veio falar comigo. Falou, abençoado, tudo bem? Falei, sim, pastor, tudo. Da próxima vez, quando o abençoado tiver tempo, vê se controla-se um pouquinho só para não bagunçar a igreja. Isso foi na Igreja Universal lá em Angola. Em Angola? Em Angola, isso. Foi na Igreja Universal em Angola. Então a gente está vivendo uma geração, Marcelo, em que muitas coisas que tinham que ser normal para a igreja estão escandalizando. E aquilo que tinha que escandalizar está a se tornar normal. Vou perguntar o seguinte. Quando Marcelo vai cantar numa igreja, o que vai contigo na sua mente? Eu falo, Pai, eu faço essa seguinte oração, falo, Deus, eu sei para que o Senhor me trouxe aqui. Eu sei que o Senhor me enviou e Deus sempre nos mostra o tipo de guerra que a gente entra. Então, o meu coração é voltado para que Deus opere de forma estratégica, de forma ímpar e irreversível. Certo. O que Deus faz não tem como desfazer. E tudo aquilo que eu coloco no meu coração
para que Deus opere, eu peço para que Deus sempre me direcione, porque cada momento que você canta, quando você vai numa igreja que ora, você sente diferença. Quando você vai numa igreja que está lá pelos presentes de Deus e não pela presença de Deus, você vê o quão diferente é. Então levar Presença e presente, né? é diferente. Isso é muito forte. Tipo assim, eu quero essa presença. Não, o Senhor fica aqui comigo. Independente do que o Senhor fizer, eu quero o Senhor aqui comigo. O Senhor, tudo bem, o Senhor pode ficar, mas o Senhor pode me dar isso. Se você quer os presentes dele. Então, quando Deus ele tá no ambiente, é impossível o ambiente ficar comum. Mas a liberdade para que ele opere, para que ele faça do jeito dele, essa é. E quem está ministrando, conduzindo a adoração, é isso que você quer que Deus te use da maneira como ele quer te usar? Ou você não quer, ou você quer sair bem na foto, você não quer desafinar, você não quer sair estranho por causa de uma produção? Ele tem liberdade. Quando ele tem liberdade, ele faz do jeito que quer. Você, quando chega na casa dos seus pais, você não pergunta, posso sentar aqui? Você chega, entra, senta. Daqui a pouco, quando você vai embora, tô fazendo vou fazer uma marmitinha aqui que eu tô indo embora. Normal, porque você tem liberdade, você tem acesso, você sabe onde você tá. E na casa do pai deveriam ser assim. Mas por que isso está acontecendo agora? Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Amor de muitos, não de todos. Então ainda tem os seus remanescentes. Certo. Entendeu? O que é adoração? Nas palavras de Marcelo, em breves palavras. Cara, a adoração não é uma música, é uma vida. A adoração é saber que em meio às dores e às adversidades, Deus é o primeiro. A adoração é em meio à dor você ter uma ação de adorar a Deus, de entregar a Deus. E é difícil porque somos espirituais vivendo uma experiência humana. E nessa experiência humana a gente pensa em desistir, em parar, em não querer prosseguir. Mas o Espírito que nos move, entendeu? É você entender quem você é no reino e você entender que realmente tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. São chamados segundo o seu propósito. Então o propósito é maior do que proposta. Entendeu? A proposta pode ser boa, mas o propósito da proposta não é boa. Entendeu? Então, tipo assim, Senhor, é legal isso. Não, fica guardado em um tempo. Mas, Senhor, guarda um tempo. Agora eu vou te colocar. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, ninguém abre. Quando Deus faz você brilhar, irmão, ninguém apaga. Ninguém apaga. Podem tentar ofuscar, mas ninguém apaga. Muito forte. Eu fiz um post recentemente, falei sobre existem muitas portas que Satanás abre. Sim. E existem muitas portas que Deus fecha. Nem toda porta que está aberta é de Deus e nem toda porta que está fechada é Satanás. Qual critério o Marcelo tem usado quando aparecem propostas, quando aparecem convites? O que é que Marcelo, ou seja, quando chegam convites e propostas, como Marcelo tem procedido antes de aceitar ou recusar essas propostas ou convites? Primeira coisa que eu faço, tiro a ansiedade. Tem poxa, às vezes chega um lugar top, cara. Que nem recentemente eu tive uma oportunidade de receber um convite para a Coreia do Norte. Coreia do Norte, acho que é, não me lembro. E, Marcelo, tudo pago, tudo certo. Meu sonho. Poxa, tinham grandes nomes lá. Falei, Deus, descansa. Qual é o propósito agora? Certo. E eu tive que rejeitar. E ir para uma igreja totalmente oposto. Mas o que Deus fez, cara, foi incrível, sabe? Então, eu acredito que Deus usa pessoas para um tempo. E nesse tempo em que Deus coloca as pessoas, você tem que estar disponível, seu coração, disponível, sua mente, sem ansiedade, que é difícil, né? No mundo hoje que a gente vive de oportunidades, tanto para visibilidade, quanto questão financeira, você já quer aceitar na hora. E tem lugares que eu falo, Senhor, se o Senhor não for, permita que eu não vá. Amém. É sobre isso.
Marcelo já ganhou vários concursos, Alguns. dentre elas, né, dos Altas Horas, né, Altas horas. lá da Rede Globo, Sim. um concurso muito conceituado. Já participou em grandes e grandes eventos. Então, se, pelo teu histórico artístico e profissional, pá, você é um cara grande, né? Sim. Mas eu já vi Marcelo a cantar em igrejas que nem eu te garanto que não acreditei. Eu já vi Marcelo a tocar teclado para gente, para outras, acompanhar, tocar teclado para outra Sim. pessoa cantar numa igreja pequena quando vi vídeo. Eu não acreditei. Por quê? Porque o que a gente vê hoje é muita grandeza no homem. Então todos querem ser servidos, né? E poucos querem servir. Então, como é que Marcelo faz para preservar? Porque isso não é o natural do tempo que a gente está vivendo. Não. Como é que Marcelo faz? É uma geração que está se perdendo, mas ainda continuar dentro dos caminhos do Senhor. Sim. Cara, é difícil. Porque tem hora que eu falo, mano, eu sou um artista, cara. Eu sou alguém que eu não merecia receber isso. Eu merecia receber mais, ou eu merecia receber. Entende? Eu tô dizendo pra você que tem lugares que eu merecia receber mais. Eu tô dizendo pra você que tem lugares que eu merecia receber e não recebi. Entendeu? Como um artista. Mas como servo, como um cara que passou por várias questões. O meu maior confronto foi eu. E tem sido eu. E sou eu. E Deus me diz, quem é a sua herança? Então eu entendo. Isso foi muito louco. Esses dias uma menina que sempre acompanhou meu ministério, uma cantora iniciando, ela me ligou e falou, Marcelo, tudo bem? Eu falei, tudo, como é que você tá? Tranquilo. Marcelo, eu vou tocar numa igreja, você pode tocar pra mim? Cara, eu tinha agenda, senão eu iria tocar. Aí, tipo, o pessoal, mano, cara, gente, sem noção, mano. Quem você é, velho? Mano, você tá louco, cara. É a mesma coisa que eu ligar pra Beyoncé, pro Brian McKnight e falar assim, tudo bom, mano? Eu tenho uma agenda, você tocar pra mim, cara? Era tipo isso. A galera falou, você tá doido? Eu falei assim, cara, eu não vou conseguir, mas... Então, mas eu vou estar no mesmo evento que você vai estar, você toca? Falei, claro que sim. Aí meu produtor, não, mano, você não pode, cara. Aí, você não pode subir antes de uma pessoa pra fazer a imagem. Então eu falei, não tem nada a ver, mano, é um culto, cara. Amém. Mas isso não pode, artisticamente não pode. Eu falei, como crente eu posso? O que eu faço com você, Marcelo? Porque é isso. Eu sempre falo pra Deus, se o sucesso que eu tenho não servir pra respaldar outra pessoa, levantar outra pessoa, não é sucesso, é ego. É ego, cara. Entende? E é sobre isso. Você já imaginou o quanto você pode elevar a vida de alguém? Tipo, Deus te coloca num lugar muito alto, muito top. E você pode ajudar a vida de alguém, orientando alguém, ofertando na vida de alguém o seu conhecimento, as indicações, tipo, trazendo essa pessoa para aquilo que Deus quer. Obviamente, não é todo mundo que você pode fazer isso, porque existem pessoas que é o próprio Deus tratando e você coloca a mão. Certo. Entendeu? Que nem você falou sobre portas que Deus abre, portas que Deus fecha. A gente lembra muito da história de Noé. Que se fosse por Noé, abre a porta, Noé. Aí Noé falou, como é que eu vou abrir? Não foi eu que fechei. Foi o próprio Deus que fechou por lá de fora. Entendeu? Só que Noé já vinha falando, vai chover. Gente, arrependo-se. Tá vindo um dilúvio aí. Ele era doido até o dia que choveu. Entendeu? E aí, cara, eu fico pensando sobre isso. Mas uma frase muito forte da minha avó, ela sempre fala pra mim, você não é o primeiro e não será o último. Eu falo, você tem que saber quem você é. Então você tem que aprender a ajudar as pessoas. Você tem que aprender a tratar bem as pessoas, independente de quem elas são. Esses dias, um tempo atrás, nós fizemos um culto e eu tava com o diretor de uma grande empresa. Eu tô falando empresa grande, a nível Colgate, esses níveis aí. E o diretor, nós estávamos almoçando e eu não sabia quem era ele. E um rapaz sempre sentou na mesa, um cara muito sério. Eu comecei a bagunçar, que eu sou muito zoeiro, né? Comecei a contar minhas piadas, ó. Daqui a pouco eu olhei pra cara dele e falei, e esse bigode que você tem bagunça? E ele começou a rir, todo mundo, cara,
Esse cara é o diretor da empresa. Eu falei, gente, já foi. Ele, volta aqui e tal. Porque tem horas que às vezes o que a pessoa precisa é não ser onde ela. Não ser. Como eu posso explicar? Não ser aquilo que ela está. Ela, que nem. Você poderia ser presidente da República. Sim. Você não é presidente, você está presidente. Quem você é? Essa que você não é o título que te colocaram. Quem você é? Deus olha pra você assim. Lembra que Jesus pergunta pra Pedro? Jesus, estão dizendo que isso aqui legal, e você? Quem você disse que eu sou? Você sabe quem eu sou? Tu és o Filho de Deus. Ele disse a essência de quem ele é. Você não é aquilo que onde você está. Você é quem Deus quer que você seja, como Ele te instituiu para que você fosse. Quem é você nessa originalidade? Por isso que é interessante. Deus não te dá primeiro o palácio. Yes. Deus te dá primeiro unção. Porque o palácio não te traz unção, mas a unção te traz o palácio. Por isso que Davi primeiro é ungido a rei antes mesmo de chegar no palácio. Então é interessante isso. Primeiro é que Deus trabalha aquilo que nós somos. Depois nos faz chegar em lugares ou em palácios. Então é uma mentalidade muito interessante, porque infelizmente hoje o que move as pessoas é mais o ter do que o ser. Sim. Então Deus seja louvado pela sua vida. Amém. Eu antes de falar consigo, falei com muita gente para estarmos aqui, ou seja, antes mesmo de falar contigo, tinha ligado para uns caras aí que também sei que, né, carregam coisas de Deus. Sim. Porém, meu irmão, infelizmente, eu falei, meu Deus, cara, parece que o propósito tá ficando para trás. Sim. E as propostas agora é que estão a ditar o jogo, né? Onde tiver mais proposta. Não, mas eu vou lá porque qual a visibilidade, qual o alcance, qual isso. Exatamente. Cara, quem sopra é Deus, mano. Você acredita que Deus manda na internet? Deus manda em tudo, cara. Lutero vai dizer, acho que é Lutero, se não me engano, que ele vai dizer que até o diabo é o diabo de Deus. Porque ele só faz aquilo que Deus ordenar. Entende? Então, me dói o coração por algumas coisas. Eu entendo o posicionamento de alguns amigos. Sim. Por algumas frustrações que passaram e que eu também passo, mas eu ainda acredito naquilo que Deus direciona. Quando a proposta for maior que o propósito, então estamos perdidos. Cara. E assim já estamos aí na nossa reta final da conversa, mas dentro dessa linha de conversa, recentemente algo tem escandalizado, entre aspas, né? A Nair Nani, uma menina lá de Angola, uma cantora, serva a Deus, que Deus tem soprado. Algo muito interessante que você falou. Eu ainda acredito que Deus é que sopra. Mas a nossa agenda Cara, se você parar e pensar, qual estratégia, assim, humanamente nós podemos estudar? Não, usaram essa estratégia tal para chegar que não existe. Parece que... E é uma música que ela gravou há mais de 10 anos lá atrás. Mas viu, está a dar sucesso, está fazendo sucesso em 2025. Sim. Mais de 15 anos depois. Então, o que você fala faz muito sentido. Porém, repara, toda pessoa que tem um propósito de Deus, ela geralmente carrega princípios de Deus também. Porque Deus não te dá nenhum propósito ou nenhuma missão sem te dar princípios para ela. Toda pessoa que Deus deu missão, Deus antes deu regra dessa missão. Então não existe missão sem regra, não existe missão sem princípios. Sim. Porque Deus é Deus de princípios. Repara, Nair Nani fala em um podcast, Fly Podcast, que eu já mando um abraço, um cota na cidade de Angola, que Deus havia lhe proibido de não cobrar, ou seja, para não cobrar, né? Porém, essa fala dela repercutiu na internet muito debate, muita discussão daqui e dali. E eu por acaso fiz um vídeo reagindo a essa situação, falei que nós precisamos entender algo. A intimidade não se discute. Sim. A intimidade não se conversa. Podemos ser todos chamados por mesmo Deus, mas a intimidade nunca será igual. Repara que em Atos todos foram cheios pelo mesmo Espírito, estavam no mesmo lugar, mas o que receberam não foi igual, nem as línguas foram igual. A Bíblia diz que cada um falava em nova língua de acordo que o Espírito concedia a cada
pessoa. Ou seja, Deus não faz nada igual. Deus não levanta pessoas iguais. Deus não levanta a propósito iguais. Por isso que não existe Moisés Júnior, não existe Elias Júnior. Se Deus levantou Moisés, depois vai ter que levantar Moisés, Josué. Se Deus levanta Elias, depois vai ter que levantar Eliseu. E nessa situação, o debate que fica é cobrar cachê para cantar na percepção do Marcelo Gonçalves. Eu não vou colocar aqui se é pecado ou não, para não te envolver nessa briga aí da internet, mas na percepção do Marcelo Gonçalves, cobrar cachê, o que isso diz para você, para cantar? Assim, nossa, são várias questões, né? São muitas coisas que assim, bem breve, né? Vamos lá. Cobrar cachê é certo ou não? Para culto, eu acho que não. Certo. Culto, eu acho que não. Agora, uma questão administrativa, comercialmente, que eu tô falando, para outros shows grandes, fora de São Paulo, fora do Brasil, nós temos um comercial para isso. Há uma organização para isso e precisa ser feito. Tanto que eu acredito que a Anaí não cobra para cantar. Mas ela tem uma estrutura, essa estrutura dela tem um custo. Certo. Né? Aí, fora o custo dessa estrutura que tem, aí tem uma oferta pessoal, que aí é a questão dela. Sim. Ponto. Hoje, dentro das igrejas, nós temos, às vezes, um padrão, um mínimo, ou uma forma já mais ou menos tabelada de como funciona a ajuda, porque nós temos o transporte, nós temos... tem a logística do cantor ou do pregador, ou seja lá quem for, tem a logística, tem a alimentação, tem tudo isso, e tem o cuidado que a igreja tem com uma pessoa. Então eu não vou te chamar, vamos supor, você vai sair daqui pro interior de São Paulo e eu vou te dar um valor irrisório que não paga nem a sua passagem. Imagina o horário que você teve que vir, que você teve que sair. Então, então o certo seria: Edma, você vem pra cá, eu vou custear, eu vou te mandar um valor que você consiga custear isso, que eu consiga cuidar de você também. Eu acho que pelo menos, do ponto de vista, é isso que muitas igrejas fazem comigo. E me abençoam de uma forma justa. Eu acho que é bem legal. E, obviamente, eu tenho um comercial que trata com isso, mas é tudo muito alinhado. E referente a Anaí Nani, eu acho que como isso, a intimidade ela não se discute. Certo. Aquilo que você tratou com Cristo, você tem que fazer. Que nem o pessoal fala assim, eu trabalho ainda como produtor musical, eu trabalhei com uma artista que foi a Paula Lima, é incrível, muito crescimento. Hoje você canta em show secular? Não. Você faz produção? Faço. Entendeu? Meu profissional é esse. Mas em termos de entrega, não mais. Legal. Porque eu vou falar do Marcelo, porque não dá para falar dele mesmo, mas eu vou falar. Porque nós precisamos aprender a testificar que as pessoas carregam de Deus. Cara, eu no Brasil conheci muita gente que canta muito, mas me choca muito o que essas pessoas são fora do altar. Porque muitas das vezes as pessoas no altar são personagens, entendeu? Porque, cara que fala muito de espiritualidade no altar, eu oro, eu faço. Vou falar algo muito forte aqui para vocês. Tenham cuidado com quem fala muito dos seus sacrifícios ao público. Nossa, cara. Eu aprendi que todo excesso esconde uma falta. Essa é uma fala do terapeuta Luciano Silva. Ele fala, todo excesso esconde uma falta. Certo. Então, Marcelo Gonçalves é um cara... Estou a falar na tua frente. Irmão. Cara, antes dele até chegar, eu estava a falar aqui com o pessoal da produção. Pensem num cara simples, humilde, porque, cara, a beleza da vida é pessoas que têm tudo para ser arrogante, para serem orgulhosos, para serem soberbos, mas não são. Sim. Ou seja, você olhar para alguém, esse cara tem tudo para ser orgulhoso, mas não é. Então, quando você olha para Cristo, Cristo tinha tudo, literalmente tudo, para ser o cara mais exaltado. Mas, pelo contrário, foi o cara que mais se fez pequeno. Então, a grandeza... Você falou algo muito forte aqui, que sucesso, se não eleva outras pessoas, é ego. É ego.
Então, quando eu olho para você, cara, na tua frente, eu vejo... Por que quando eu pensei, eu falei, ei, Marcelo Gonçalves é o cara. Porque, cara, você nos prega sem necessariamente abrir a Bíblia. Porque eu falo para as pessoas, a nossa pregação começa não quando a gente abre a Bíblia. A nossa forma de ser, a nossa forma de estar, a nossa forma de conviver. Cara, você veio para cá, pô, eu não tenho dinheiro para te dar, pô, meu irmão. Você veio para cá, nós não temos nenhum tipo de audiência, estamos começando pelo contrário. Então, essa mentalidade é o que eu digo, é que falta hoje. Pessoas que enxerguem o propósito. Por isso que eu estou, quando Deus deu a visão do podcast, é realmente para trazer essas mensagens para as pessoas. Irmão, entende? Você acredita que esse programa é uma semente? Amém. Toda semente, ela às vezes, às vezes não, geralmente ela é menor do que a árvore que ela se torna. Certo. As raízes, tudo aquilo que você leva. E quando você mandou, quando você me mandou, mano, eu queria muito que você tivesse e tal. E a agenda, bombando, vários compromissos, reunião e tal. Aí eu peguei, dei um toque no pessoal que trabalha comigo, falei, anota aí. Mano, vai dar? Falei, vai dar. Amém. Vai dar, porque eu tenho que estar lá. E sempre, será sempre um prazer estar com você, investindo da forma em que puder no seu projeto, porque eu acredito muito naquilo que Deus te entregou. E toda forma, isso é algo profético, cara, que está acontecendo aqui, sabe? Eu acredito que Deus precisa de pessoas como você, como nós, como aqueles que nos ouvem, para sermos a diferença. Ser diferente no mundo dos iguais. Hoje parece que a música tem um formato, que a pregação tem um formato, que a revelação tem um formato. Parece que o céu tem um formato, e não, Deus não trabalha com forma, Deus trabalha com formas. E a multiforma do Senhor é isso que nos une. Certo. Eu acho que são as diferenças em como Deus opera em cada pessoa. É isso, cara. E eu não estou falando hoje de uma forma espiritual. Eu estou falando que as pessoas olham para nós, antes de elas enxergarem Cristo, elas enxergam aquilo que habita em nós. E isso chama presença de Deus. Quando a presença é notória, você não precisa abrir a boca. Você só precisa ser humano. Seja humano. Mas como assim? Você está sendo humanamente espiritual. Certo. Tem um livro desse que é do evangelista Caio César, que ele fala sobre isso. Que primeiro você ganha as pessoas com o caráter que você tem. Que Cristo forjou esse caráter em você. Depois elas vão conhecer a Jesus por ser apaixonado por aquilo que Deus fez em você. Então, hoje nós falamos e testificamos não que somos perfeitos, mas aquilo que Deus faz em nós. E ainda continuaremos errando, mas o poder de Deus irá sempre nos aperfeiçoando na nossa forma espiritual de ser, na nossa forma humana de ser, de tratar as pessoas, de como não tratar. Eu sou corrigido o tempo inteiro. Negão, você olhou a mensagem? Então, se você visualizou, fala que você vai responder. Não deixa as pessoas falando. Ah, mas que não sei o que, mano, se você não consegue ir, vai. Isso são formas de caráter. Às vezes são deficiências que você traz ao longo dos anos. Existem pessoas para te ajudar. Um ao outro ajudou. E o seu companheiro disse, esforça. Então, cara, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Isso é incrível. Nós é que agradecemos. Eu não queria deixar passar o que você falou, porque é muito importante. Você falou de caráter. Eu falo para as pessoas assim, hoje o que falta não é oração. Hoje o que falta não é movimento. Oração, se você for nos montes, é tanta gente a orar lá no monte. Então, se a gente falar que falta oração, a gente está se enganando mesmo. Não falta oração. Mas sabe o que falta? É os caras que oram terem caráter. Sim. Porque tem muita gente que ora muito, mas quando você vai ver o caráter, zero. Então, que Deus realmente nos ajude. Que Deus realmente tenha misericórdia de nós. Porque o que Deus quer não é personagens. Deus quer pessoas reais. Sim. Pessoas reais. E isso não é enxergado aquilo que você faz lá no púlpito, não. É lá no secreto. Para terminar, 2 minutos, 3 minutos, estamos a terminar. Sim. Eu queria fazer uma última pergunta que eu acho muito importante. Se eu pudesse, se o Marcelo pudesse aqui, vamos lá, citar 3 elementos que de alguma forma seriam como uma base para ter um ministério profissional e espiritualmente eficaz, quais delas seriam? Deus acima de todas as coisas. Deus acima de todas as coisas. Deus, ele é o principal. Isso que,
saúde Saúde. e tempo com a sua família. Aí tempo com... Isso é muito importante, sabe? Eu falo isso pra você, cara, porque eu me perdi muito nisso. Nessa loucura, cara, de agenda, disso, daquilo, outro, tal. Deus falou pra mim, não, dá um tempo. Dá um tempo. Eu falei, mas por que, Jesus? O Senhor não me ama? Amo. Mas o Senhor não tá dizendo? Uso. Mas e você? Eu falei, como assim? Lembra quando eu falo, ame o próximo como a você mesmo? Você tá se amando? Você tá se vendo? Entendeu? E aí eu comecei a tomar atitude disso. E aí, meu filho, o Léo, tem 8 anos, ele falou assim, pai, como que você sente assim quando você chega nos lugares e o pessoal fala, uau, é o Marcelo Gonçalves, eu sou muito fã dele. O que você sente, pai? Eu falei, o que eu sinto? Eu sinto que eu continuo sendo o pai do Léo. Eu quero que você enxergue não só aquele cara que você vê direto na televisão, ou cara, isso. Eu sou o cara que conversa com você, que brinca com você, que fala de Jesus pra você. Aí Jesus falou assim, é isso. Quem você acha que eu sou? Aí Deus fala quem você é, como você me vê. Aí você começa a ter uma visão diferente de quem Jesus é pra você. Enfim, cara, eu acho que são essas 3 coisas principais. Muito interessante, porque eu falo assim, e a gente está a encerrar, eu fico me perguntando muitas das vezes, para a gente que tem família, você vê aí no Instagram, agenda 1 até 31, mas aí eu pergunto, mas E o tempo dele? para a família, onde é que fica a família? Sabe, e família, Edma, não é só esposa, filhos. Família são amigos. Certo. Sabe, família é você, esse tempo de qualidade. O que você faz por você? Como é que você faz no seu dia? O que você faz um dia que você não faz nada? Ah, eu fico orando. Para, irmão. Você não tá orando tanto tempo. Tá certo que a gente tem que pregar, orar e vigiar sempre. Mas Certo. o que você faz? É isso que faz. O que você faz quando todo mundo vai embora, quando as luzes da igreja apagam, quando você entra no seu carro e vai embora, quando você pede seu Uber? O que você pensa? O que você faz? É sobre isso. Deus está com você, Ele quer saber quem você é. Então você, homem de Deus, está aí do outro lado, pastor, músico, pregador itinerante. Você pode ganhar milhares e milhares de almas, mas se a tua família está se destruindo, você está fracassando. Em primeiro lugar, Deus, depois família, depois igreja. Não confunda Deus com igreja, são 2 coisas diferentes. Muito boa. Muito obrigado, Marcelo Gratidão, Gonçalves, pela tua presença aqui. Conta sempre Que comigo. Deus em Cristo Jesus lhe abençoe. Vou falar como Pedro, eu não tenho ouro nem prata para lhe oferecer, mas que Deus que nós buscamos, que eu sei que também é Deus Sim. que você busca, possa te honrar, que o céu, que o reino que nós buscamos possa realmente trazer respostas, trazer resultados dentro daquilo que são tuas metas. O reino é uma terra fértil e quando você joga semente, ela vai brotar. E eu creio que a semente que você deixou aqui no nosso canal, que a semente que você deixou nesse programa, certamente vai trazer resultados. Não é coincidência você ser o nosso primeiro convidado. Amém, irmão. Acreditamos nós que tudo, literalmente tudo, acontece por um propósito. Sim. E eu creio que neste momento, lá no céu, Deus certamente está feliz porque cumprimos esse propósito. Muito obrigado, meu irmão. Um abraço Gratidão. Conta comigo a sempre. toda a sua família, Obrigado, a tua irmão. produtora, a tua empresa. Que Amém, Deus irmão. abençoe. Muita coisa ainda restava para falar, mas nós Vamos precisamos... nos próximos episódios, né? Me chama Vamos. de novo, eu volto. Se depender de nós, amanhã estás aqui novamente. Então, você que está aí do outro lado, sigam lá Marcelo Gonçalves Gratidão. em todas as redes sociais. Você estará se fazendo um favor, não a ele, a você mesmo, porque você estará acompanhando conteúdos do céu, do reino, louvores. Pensem num cara que tem uma voz abençoada. E antes de terminar, né, ele vai deixar aqui uma palhinha lá no final e vamos encerrar desta maneira. Muito obrigado. Este foi o nosso primeiro episódio, Reino Cast, luz para quem busca mais do que religião. Deus vai muito além da igreja.
Deus vai muito além dos cultos. Deus vai muito além da campanha de portas abertas. Deus vai muito além do culto de ação de graça. Deus vai muito além da Assembleia de Deus Pentecostal. Deus vai muito além da Igreja Batista. Deus não é só aquilo que teu pastor te falou. Deus não é só aquilo que você tem ouvido na tua igreja. Deus vai muito além. Então, neste lugar, nós falamos de tudo, mais um pouco, mas é tudo acerca do reino de Deus. Muito obrigado. Daqui estava convosco, vosso missionário, cantor e pregador, Edima Ômega. Sigam lá nas redes sociais também. E por favor, pessoal, subscrevam o nosso canal e vamos juntos crescer para expandir a mensagem do reino. Marcelo Gonçalves, deixa lá para nós. Estamos aqui, como é que se diz? Quem sabe faz ao vivo, né? Não tem nenhum instrumento aqui, mas imagina, uma canção que fala mesmo. Sim, tem uma canção que ela vai sair agora, que é autoral, Deus me entregou. O refrão dela diz assim: a dor não é maior do que a promessa, a vitória é maior do que a espera. Tudo que você chorou, não se compara ao que te entrega hoje o Senhor. Confia e não duvida, não. Descansa o teu coração. Ele é o Deus que guerreia por você. A sua parte é somente descansar e crer. Meu Deus. Oh, tô arrepiado aqui. Oh, Jesus. Meu Deus, Deus abençoe. Gratidão, meu irmão. Muito conta comigo sempre, tá? Obrigado. Deus te abençoe. Estamos juntos. Valeu. Obrigado.